Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lucas Reis e hoje nós vamos falar sobre matrizes. Matriz é uma tabela, ou seja, é uma combinação entre linhas e colunas do tipo ou de ordem MN. M são as nossas linhas e N são as nossas colunas. Então, como exemplo, nós podemos utilizar essa matriz A e esta matriz B. Notem que temos aqui uma tabela, com o número 2, 3, 5, 1 na matriz A, e na matriz B nós temos 0, 2, 3, 1, 4 e 5. Nós utilizamos parênteses, tá bom? Para mostrar que é uma tabela, mas também é aceito colchete. Consideramos linhas as linhas horizontais, como aqui o 2 e o 3 na matriz A, e o 5 e 1, também é uma linha. Já as colunas são as linhas verticais, como 2 e 5 e 3 e 1 na matriz 1. Podemos representar essa matriz A como uma matriz A de ordem ou do tipo, duas linhas, certo? 2 por duas colunas. Então, esse tipo de matriz aqui nós chamamos de uma matriz 2 por 2 ou uma matriz quadrada. Tá? É uma matriz quadrada porque nós temos aqui a mesma quantidade de linhas e colunas. Aqui na matriz B, nós temos duas linhas e agora nós temos três colunas. Então, a ordem ou o tipo dessa matriz é 2 por 3. Isto porque nós temos duas linhas e três colunas. Nesse caso aqui da matriz B, nós temos uma matriz retangular, porque a quantidade de linhas e colunas são diferentes. Cada matriz será representado por um conjunto de elementos que vai constar a sua linha e sua coluna. Para isso, nós vamos usar o A representando o elemento, I representando a linha e J representando a coluna. Então aqui nós temos as linhas na horizontal e as colunas nas verticais. Então esse elemento A11 significa que ele está na primeira linha e na primeira coluna. Já o elemento ao lado significa que está na primeira linha e na segunda coluna. Aqui embaixo nós temos o elemento A na segunda linha e primeira coluna. E por último nós temos o elemento A na segunda linha e segunda coluna. Nós também podemos falar A11, A12, A21 e A22. Ou também podemos falar assim. Nós temos o elemento A na linha 1 e coluna 1. Elemento A na linha 1 e coluna 2 e assim por diante. Então, para facilitar o entendimento, nós agora vamos fazer um exemplo. Identifique os elementos A12 e A32. Então, aqui nós temos a nossa matriz, uma matriz A, que é uma matriz quadrada, porque todas as linhas e colunas são iguais. E aí nós vamos identificar. Esse A12 significa o quê? Significa que eu quero um elemento que esteja na primeira linha e na segunda coluna. Então, aqui nós temos a primeira linha e a segunda coluna é esta aqui. Então, este elemento que nós estamos procurando é o número 1. Então, A12 é igual a 1. E agora aqui pede quem é o elemento A32. Então, nós vamos vir aqui, vamos procurar a terceira linha, então primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então nós temos 0, 2 e 5. E agora nós vamos para a segunda coluna. Então primeira coluna, segunda coluna. E aqui está o 2. Então o meu elemento A32, ou A32, é o número 2. Vamos agora para mais um exemplo. Então aqui para o nosso segundo exemplo nós temos da matriz A 2304, calcule A12 vezes A21 mais A11 mais A22. Tudo bem? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que descobrir quem é cada elemento desse, Então começando pelo A12, nós vamos colocar aqui embaixo quem é equivalente a ele. Então, A12 significa o quê? Que é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Então, a primeira linha nós temos 2 e 3, e na segunda coluna nós temos 3 e 4. Logo, o elemento que nós estamos procurando é este aqui, 3. 3 vezes
A21. Então, ó, segunda linha, então eu tenho o 0 e o 4, e agora na primeira coluna. Então, dessa segunda linha, a primeira coluna é o número 0. Então, eu tenho 3 vezes 0, mais o A11. A11 é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Logo, nós temos aqui o número 2. E, por último, né, nós vamos somar com A22. Ou seja, o elemento que está na segunda linha e segunda coluna, que é o número 4. Agora é só a gente fazer a conta. 3 vezes 0 é 0. E 2 mais 4 é 6. 0 mais 6, a gente continua com 6. Então, o resultado aqui para essa expressão é 6. Então, agora para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos classificar algumas matrizes. No caso aqui, nós vamos classificar as matrizes coluna, linha, unitária, retangular e quadrada. Tá? Cada uma tem a sua particularidade e é bem simples entender o conceito. A matriz coluna é uma matriz, posso chamar de uma matriz A, ou a letra que você quiser, desde que esteja em maiúsculo, tá bom? E a matriz coluna é a matriz que só tem colunas. Ou seja, se eu for montar uma matriz coluna, eu posso pegar 1, 0, 2. Então, este aqui é um exemplo de uma matriz coluna, porque como vocês podem ver, eu tenho apenas uma coluna e só. Para o caso aqui de uma matriz linha, que eu posso chamar de uma matriz B, a matriz linha é parecida com a coluna, sendo que na posição horizontal. Então, eu posso colocar aqui os mesmos números, 1, 0 e 2, e todas elas vão ficar em exatamente uma linha, tá? Já a matriz unitária, como o nome diz, né? Se é uma matriz unitária é porque só tem um valor, tá bom? Só tem uma linha e uma coluna. Então, eu vou colocar aqui o número 2, e isso aqui é uma matriz unitária. Para uma matriz retangular, é um tipo de matriz que nós já vimos no exemplo anterior, né? Então, eu vou chamar essa matriz de uma matriz D. Uma matriz retangular é uma matriz que tem linhas e colunas em números diferentes. Ou seja, eu posso ter uma matriz aqui com 2 linhas, porém com 3 colunas. Então, isso aqui é um tipo de matriz retangular. E para finalizar, nós temos uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada é uma matriz onde a quantidade de linhas e colunas são iguais. Então, nós podemos colocar aqui 2 linhas e 2 colunas. Lembrando que nós podemos colocar ou colchete ou parênteses. Então, galera, a gente fica por aqui. Essa foi a nossa primeira aula sobre matrizes. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.